Voltamos. É o tempo que está todo mundo voltando. Ok. Voltei. Voltamos. Eu queria só perguntar se o Luiz puder me dizer aqui onde é que a gente marca o tempo, porque eu não estou conseguindo ver não, Luiz. Eu ainda me falta tecnologia no Instagram, tá? É o tempo que todo mundo vai entrando. Aí eu faço as perguntas. Luiz, manda aqui onde é que tem o tempo? Onde é que eu marco o tempo, tá? Aí, Denis, eu acho que agora a gente tem uns 20 minutinhos, tá certo? Mais ou menos, tá? Eu tô por fora dessa parte aí A do live Instagram com você. A especialista é você. ainda não. A Lúcia está me falando que a live são 50 minutos, mas eu queria saber onde é que eu marco esse tempo. Vão falando aqui que eu vou lendo, tá? A Tâmara, beijo para você. Denis, a Tâmara também está aqui, lá de Portugal, Bom, vixe. nos vendo, né? Internacional lá. Carol, professora Carol das Ciências Sociais também. Eu acho que está entrando todo mundo. Antes de você responder as perguntas, deixa eu só falar aqui algumas pessoas. Professora Rita, professora Cislândia, professor Tiago Chagas, professor Luiz, professor Jonas, professora Carol das Ciências Sociais, professora Cislândia, professora Cineide, professora Desângela, professor Carlos Kleber, que é um prazer estar conosco, né? Muito obrigada, professor Carlos Kleber. Professora Magnelli, lá de Fortaleza também. Lá de Fortaleza, né? Que a gente está longe. Deixa eu ver quem mais que eu vi por aqui. Todos, professora Rebeca, do Centro de Artes, né? Professora Martiana, eu também vi por aqui, professora Martiana, I love you, tá? Todos os nossos colegas do Departamento de Educação, se por acaso eu não falei, me desculpe, porque passa muito rápido e eu não consigo ver, certo? Professora Clara, professora Isabelle, né? Professor Rodrigo Lacerda, que eu já falei. Eu acho que professor Salatiel, eu acho que só, que eu anotei, que eu espero não ter esquecido de ninguém. Denis, a SBEM está aqui também, né? Que Também é. legal. Né? Acabamos de ver aqui a Sociedade Brasileira de Matemática, que bacana. Professora Rosane, um cheiro grande, que eu já tinha falado com ela anteriormente e respondido a pergunta. Agradecer para quem está entrando agora, nós tivemos a participação da professora Angelina, da Secretaria Municipal do Crato, tá? Professora Clara, né, que junto com a professora Isabelle e comigo, nós compomos o NEP e várias pessoas que estão por aqui também. E eu peço desculpa se eu não tiver falado com todos, e todos os estudantes da Universidade Regional do Cariri. Estamos com muitas saudades, especialmente os meus estudantes de pedagogia, tá bom? Acho que é isso. Vamos às perguntas, certo? Quem puder pode fazer de novo as perguntas, tá? Denis, então, voltando, essas tecnologias, elas ajudam ou atrapalham? Se fossem tempos normais, qual seria a forma ideal de usar a tecnologia, né, a nosso favor, especialmente para a aprendizagem das crianças? A outra pergunta é assim, tem professores que não têm como fugir disso, especialmente aqueles que estão em escolas privadas com plataformas próprias, né, e etc. Então, eles estão perguntando quais as estratégias ou técnicas que seriam fundamentais para o professor ter, já que ele tem que fazer, dar conta desse ensino remoto, porque só fazer tarefas também não é o ideal. Né? Então, de que forma eles podem planejar as aulas deles para se tornarem mais atrativas? E a professora Rebeca está perguntando, será que haverá uma mudança nessa formação dos professores para a inclusão de tecnologia nas grades curriculares dos diferentes cursos, né, de formação do ensino superior? Vamos para esse bloco de perguntas, tá bom? Tá. Então, acho que começando por essa última pergunta, eu espero que esse impacto na formação ela aconteça. Na verdade, eu venho esperando isso há uns 10 anos. Né? Então, que é o que eu falava no início. Acho que muito do que a gente está colhendo agora, dessas dificuldades, se dá pela negligência que a gente deu à formação de professores por isso.
Agora, é claro, a gente tem que entender, como Tomás Tadeu ensinou a gente, né, currículo ele é uma relação de poder, né, de territorialidade, cada um querendo defender o seu quinhão, e infelizmente por muito tempo isso foi o que acabou impactando para que a gente não tivesse a inclusão dessas tecnologias nos currículos. E muita gente defende que ela não deveria acontecer como uma disciplina específica, né, que as disciplinas de didática, os ensinos, aí falando do curso de pedagogia, por exemplo, deveriam abordar. Só que a gente ignora, né, que os professores formadores, eles também não tiveram essa formação. Então, como esperar que um cara que dá disciplina de didática, se ele não se apropriou, não teve a oportunidade ou não teve interesse, como ele vai propor o uso dessas tecnologias se ele não sabe? E assim vai para os ensinos. Então aí é bem Denis mesmo, eu acho que a gente tem que ter uma disciplina que permita essa discussão e que não seja só uma discussão teórica, né? Que também seja uma discussão prática do que fazer com essas tecnologias para pensar sobre elas e pensar em práticas com elas, né? Então eu acho que começa desse ponto. E aí elas atrapalham ou ajudam, né? Que foi a pergunta lá que você fez no início. A gente costuma dizer que as tecnologias, eu estou falando das tecnologias digitais, porque também é outra coisa que a gente tem que ter clareza. Tudo que a gente inventou no mundo é tecnologia. Nossa linguagem Sim. talvez seja a tecnologia mais fantástica que a gente já inventou, né? Sim. Então a gente está falando de uma tecnologia, de uma linguagem digital, e é E como a gente só um fala... parêntese, desculpa, na década Pode de falar. 60, aqui o teleensino, né, o ensino por TV era uma tecnologia, né, que causou uma deficiência gigantesca, um abismo gigantesco, né, na nossa educação, mas cenas para o próximo capítulo. É. Mas então, elas têm um efeito potencializador. A gente costuma dizer isso. Se o professor que tem uma boa prática, ele usa uma tecnologia digital, explora o potencial dela para colaboração, para simulação de fenômenos, né, para pesquisa, por aí vai, então ela pode melhorar a aula desse professor. Mas se esse professor já tem uma aula ruim, né, e que ele foca as aulas só na exposição, que os alunos são pouco ativos ou nada ativos durante a aula, se ele vai usar uma tecnologia digital dessa, ela pode potencializar para baixo também, tornar a aula pior, que é muito, na minha opinião, do que a gente está vivendo agora. Muitos professores, porque já tinham uma prática, vamos dizer assim, mais arraigada, para não dizer que o tradicional, relacionar com o tradicional sempre é algo pejorativo, não é isso? Sim. Eles vão ter dificuldades, porque acham que se minha aula sempre foi exposição do tipo palestra, então acho que eu tenho que gravar um vídeo aula e está tudo certo. Isso não é suficiente, porque, como a gente falou no início, a escola, nem que seja de corredor, ela permite a troca de ideias entre as pessoas, né? Então, as tecnologias, elas têm esse efeito potencializador. Mas a gente tem que formar os professores para isso. Não é só esperar que eles se apropriem. E essa é uma crueldade que eu acho que se faz com os professores, e infelizmente não é de hoje, acho que agora está mais em evidência, é que o ônus sempre recai sobre o professor. E, infelizmente, eu falo nós porque eu sou formado em pedagogia, eu sou professor por profissão, assim como a Silene, é por opção, nós não formamos, embora estejamos na Universidade da Educação Superior. Se espera sempre que a formação recaia pela gente, é o professor que vai atrás de ver um vídeo no YouTube para aprender a fazer uma videoaula, a professora que está se apropriando para fazer uma live no Instagram. Não se pensa em termos institucionais de uma formação nesse sentido. Então a gente tem que pensar assim para que elas venham ajudar, porque se é algo que eu não domino, seja qual for a tecnologia, e aí no sentido amplo, é complicado. Ela tem um potencial talvez de atrapalhar ou fazer o que eu vou fazer o que dá para fazer e está muito bem. É claro que num contexto de pandemia, esperar o sucesso a gente nunca vai ter, porque a gente não está num contexto normal, mas é complicado também fazer qualquer coisa por mero desconhecimento, digamos assim. Muito bom. Denis, tem algumas perguntas também, e uma coisa que eu acho que é importante frisar, né, na tua fala sobre essa questão da tecnologia e dessa transmissão, e novamente a gente acaba voltando nessa tecla dessa aula por transmissão, né? No texto de referência que foi publicado no dia 30 de abril, né, uma proposta de parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período da pandemia. Está no site do MEC, tá? Então, todo mundo pode ter acesso. Eles vêm trazendo um histórico e vêm trazendo todas as orientações para educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, educação inclusiva. Eles vêm trazendo essas orientações de como vai ser essa reorganização no contexto da pandemia e trazem e vislumbram algumas possibilidades pós-pandemia. É assustador.
assim, para nós, né, que estamos fazendo essa discussão, que estamos com essas inquietações aí, é assustador. Novamente, a gente não pode deixar de sempre pensar quem serve essa educação que nós temos, né? A gente sempre traz isso. Mas na última, quando você chega no último, que você acha que não pode ter mais para onde ir, a última frase é a seguinte: o que deve ser levado em consideração é o atendimento dos objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento das competências e habilidades a serem alcançadas pelos estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia. Como é que agora nós, que estamos lutando pela vida, onde num país que crianças não têm comida na mesa, não tem água para lavar as mãos, não tem nenhuma estrutura, 11 pessoas dentro de uma casa, como é que nós vamos nos preocupar e fazer com que essas famílias se preocupem com os objetivos de aprendizagem e o desenvolvimento de competências e habilidades desses alunos, desses estudantes, dessas crianças e desses jovens, né? Eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre isso e especialmente refletir que o contexto de agora a escola deveria estar muito mais próxima às questões reais, né? Porque agora é questão de sobrevivência. Então, eu só queria completar a tua fala. E aí vamos para outras perguntas, tá? Mais uma vez, tem perguntas, né, que aí foi muito bacana da Alana, que ela diz quais as ações para as crianças com deficiência, autismos e as crianças que têm, inclusive, dificuldades de concentração, né, como lidar com isso. Aí, Denise, antes de você falar alguma coisa a respeito, eu só quero dizer para todos que estão nos assistindo que anotem, no dia 26 desse mês, ou seja, dia 26 de maio, nós vamos ter uma live com a professora Rosane e um convidado, e ela vai estar falando exatamente da educação inclusiva, né? Toda vida, educação inclusiva em tempos de pandemia, tá? E a professora Rosane também me indicou um material muito bacana, e eu vou deixar lá no nosso Instagram, tá certo? Então anotem, dia 26 de maio, terça-feira, às 17 horas, professora Rosane Godeville, aqui no nosso NEP, tá? Aí, Denise, mais esse bloco, certo? Quais essas ações, assim, né, que estratégias a gente pode esperar ou pode realizar para essas crianças, né, para as crianças com deficiência, autismo e até com dificuldade de aprendizagem? Tem outra pergunta que é, como é que os professores podem fazer uso dessas, que é da professora Rita, como é que os professores podem fazer uso dessas aulas remotas se nem mesmo eles têm condições físicas, emocionais, estruturais, e isso não envolveria também salário mensal, tá? Essa é uma outra pergunta. E eu quero dar um alô para o professor Hermógenes, que chegou agora, o professor da UFC, amigo querido, junto com o Vantier e a Magnelli. Obrigada pela participação, tá? Pronto. Tá. Então, Celene, primeiro, pegando o aspecto que você mencionou do CNE, eu acho assim, eu acho que existem críticas e são necessárias, são cabíveis, né? Como você falou por diversos aspectos aí. Mas assim, o que me chama, eu estou tentando ver nesse contexto sempre o copo meio cheio do que o meio vazio, né? E não que eu esteja passando pano para tudo isso que a gente sabe que acontece. Uhum. Mas, por exemplo, eu acho que ele serve como um posicionamento político, né? Mas o CNE ele é indicado pelo metade desse atual, foi indicado recentemente, né? E a gente sabe que sempre tem um viés mesmo político partidário, infelizmente. Mas eu acho que é importante se posicionar, porque o que me chamava a atenção até então é que, se a gente olhar em termos de MEC, que é a principal instituição que deve gerenciar, nos guiar em termos nacionais, né, na perspectiva federal, sobre essas práticas, não tinha se posicionado a não ser um painel informando o que é que se tinha de universidades federais, institutos federais funcionando, ou melhor, fazendo, o decreto, na resolução sobre as 800 horas, né, para ser garantida e não necessariamente 200 dias, mas não há nada de ação prática para tentar minimizar, a não ser ainda, o que eu acho um crime, e o próprio Conselho Nacional de Educação considerou, permanecer o Enem, por exemplo, com a data marcada. Né? Ou seja, você está ignorando que existe essa realidade, né, que se a gente já não tinha uma condição igualitária para todos, agora nós temos menos ainda.
né? Então eu vejo como essa posição do CNE de, peraí, tem alguém aqui pensando em alguma coisa. É tanto que assim, isso me alegra, mas também eu não vejo ações, eu, Denis, né, não vejo ações práticas em termos de ministério para que aquelas coisas efetivem. E aí você fala da formação do docente, da infraestrutura das escolas, da saúde mental e física de professores e alunos. Nada disso se menciona. Você vê em outros estados, em municípios ações pontuais, por exemplo, a gente vai fazer um ensino remoto, né, mais próximo ao ensino online, sei lá, aí você vê governos estaduais comprando, adquirindo chips e modem para dar para os alunos, né, para aqueles alunos, nem que seja do ensino médio, já que for para acessar o Enem, né, eles tenham minimamente o acesso às coisas. Algumas outras estão entrando em contato com as TVs estatais, né, como Assembleia, por aí vai, para ministrar alguma aula, para ter alguma coisa. Concordo com você, aí no Ceará a gente teve a experiência da década de 90, né, do 93, Ciro Gomes. Era o Tasso, né? O Tasso foi que... Ciro Gomes implantou um dos maiores ensinos de teleensino em todo o estado do Ceará e sem formação docente foi um caos, um caos. E a ideia, assim, é interessante de ver, porque a ideia, na sua origem, ela era interessante porque era um paliativo para aqueles interiores que não tinham professores. Isso. Só que depois viram, vamos agora deixar todo mundo nesse esquema que está uma maravilha. Uma maravilha para a gente, né? Para a gente que estava lá no poder. Então, a gente vê que isso é o que a gente tem que ter cuidado, né? Faltam políticas de direcionamento dessas coisas para que depois não se pegue essas gambiarras, essas soluções emergenciais e queiram botar a goela abaixo como os padrões, né? Então eu defendo que as tecnologias sejam inseridas nas escolas, eu acho que a gente tem que garantir inclusão digital, e quando eu falo inclusão digital, essa palavra ela é impregnada de inclusão social também, né? Não é só o cara ter um acesso, mas o que é que eu faço disso? É o que eu costumo dizer, a gente tem que, em educação, a gente tem que desconstruir essa ideia de barganhar as coisas. Então, às vezes a gente tem lá o banheiro quebrado, a quadra, o teto da quadra caindo, e a gente tem que escolher, eu quero a quadra, eu quero o banheiro, eu quero uma tecnologia, um laboratório. Cara, a gente tem que querer tudo, né? É absurdo a gente ter que barganhar pelo mínimo, básico. E exigir por isso, né? E exigir por isso. Então a gente está falando de coisas que, se nós tivéssemos feito o dever de casa anteriormente, talvez a gente não tivesse com tantas dificuldades agora. Agora, é claro, a gente não pode ignorar o contexto que nós estamos. Professores estão adoecendo, né, mentalmente, porque a cobrança acaba sendo muito maior atualmente, porque ele não foi formado, ele tem que dar conta da tecnologia e tem que planejar a aula e acompanhar os alunos. Que mesmo sendo ensino remoto, vamos pensar assim, que esse acompanhamento, como é que ele tem acontecido, né? Então, a gente tem que pensar assim nesse ponto político. E eu retomo, acho que a posição do CNE, a despeito das análises que a gente possa fazer, eu pelo menos espero, talvez seja muito mais um desejo meu, um pensamento otimista, que ela demarque essas coisas para chamar atenção em nível federal e que depois seja multiplicado, estadual e municipal. Né? Eu acho que isso é importante. E cobrar as habilidades. É claro que a gente quer, mas a gente tem que saber que a gente quer que os alunos se desenvolvam, a gente quer que a educação não tenha maiores desigualdades, mas a gente não pode desconsiderar esse contexto cruel que a gente está vivendo. Principalmente, retomo, quando nós voltarmos, esperar só que a gente desenvolva habilidades, a gente vai chegar nas escolas com crianças e professores que ou foram perdidos pela Covid, ou que vão perder parentes ou pessoas muito próximas. Então a gente vai ter que falar sobre morte, por exemplo. Né? Então são coisas que a gente tem que estar atentando, que não dá só para a gente focar em habilidades. É claro que isso é uma habilidade também humana, né? Mas a gente tem que ver que não dá para a gente esperar, esperar uma normalidade num contexto de anormalidade, de adversidade, e de algo que é extremamente novo, cruelmente novo para a gente. Então, quando nós voltarmos a uma nova normalidade, isso tudo a gente tem que Se é que a gente vai voltar, né? É uma nova normalidade. Haverá uma nova normalidade. O novo conceito de normal a gente vai ter, né? A gente não sabe qual vai ser ele, né? Então, assim, a gente pode ver assim, experiências que tem lá na China, né? Que as crianças estão voltando. Não sei se vocês viram, as crianças lá todas paramentadas, parece um grupo de médicos, né? Que estão aí na linha de frente. As crianças não estão podendo sentar um do lado do outro na hora da merenda. Então, assim, a gente está pensando agora, do ponto de vista emergencial, de garantir que as crianças tenham um mínimo de interação, vou dizer, com os conteúdos, nem habilidade não, para tentar minimizar esse prejuízo, mas que esses prejuízos serão inevitáveis. Né? Infelizmente, esses prejuízos serão inevitáveis. E eu queria deixar assim registrado que também quando você entra no site do MEC, do INEP, né, é importante frisar que várias pessoas questionaram, não, mas os alunos estão tendo ganhos tecnológicos, né, mas não são alunos da rede pública.
é importante frisar que os alunos que estão tendo ganhos tecnológicos, e na sua grande maioria são das redes privadas, que tem todo um arsenal, plataforma, mas sabe-se lá como essas famílias estão também conseguindo acompanhar, né? Mesmo essas também. Exatamente. Tem dificuldade também. E nem, como a professora Rita frisou, né? Nem os professores têm condições e têm equipamentos, às vezes, necessários adequados para fazer esse tipo de ensino. E no dado do MEC, né, no site do MEC, do INEP, a gente tem que sempre ter em mente o seguinte número do censo de 2018. São 39.460.618 alunos da rede pública, né, da educação básica, contra, né, ou seja, e o da rede privada são 8.995.249. Então, a gente está falando de uma desigualdade absurda, né? De um período pós-pandemia, que esse ensino remoto, que a forma como está sendo posto, que a falta de política pública, que os argumentos que esse desgoverno se utiliza o tempo todo para não elaborar, não fazer políticas públicas, e ainda temos aí a emenda constitucional 95, que é o corte do teto dos gastos. A gente precisa se conscientizar que isso vai atingir milhões de crianças, jovens, né, em situações de vulnerabilidade extrema. Então, a gente precisa sempre se conscientizar nesse número e não no número menor. Não é uma minoria, é a maioria do país, da população, das crianças e jovens brasileiros que não tem esse acesso. Então, a gente precisa se conscientizar que essa nossa fala, essas nossas reflexões, elas são voltadas e direcionadas, sim, para esse público, para essa nossa briga, para essa nossa luta, para essa nossa resistência, né? Eu acho que isso é importante, tá? Como você falou, né? A gente sempre comenta, as tecnologias, elas estão disponíveis amplamente na população. De fato, estudos indicam que a maior parte da população tem acesso, mas essa parte que não tem, em termos de Brasil, é um número monstruoso. Isso. Então, se você dizer, 51% das pessoas têm acesso à internet e tal, mas você vai ver que nós estamos falando, então, de 100 milhões que não tem. Uhum. Então, em Brasil não dá para a gente normalizar e saber que essas desigualdades existem, e é muito fruto do que a gente acabou relegando por muito tempo. Exatamente. O professor Jonas, o professor Hermógenes, a professora Clara estão se lembrando que, além disso, o professor tem trabalhado praticamente em tempo integral, full time, né? O tempo todo, porque tem as rotinas, e quando você chega na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, que é predominantemente mulheres, né? Você triplica essa jornada, porque todas são mães, todas têm filhos, todas têm uma agenda, uma rotina para serem cumpridas. Então, realmente, os professores têm trabalhado triplicado, né? E isso não recai no salário deles, né? Exatamente, eu quero dizer, e essa é uma das ações que, por isso, a gente não pode deixar que normalize esse estado emergencial, por isso vamos chamar então de ensino remoto emergencial, para depois querer naturalizar isso, porque existem questões de trabalho aí também. O professor que antes trabalhava 40 horas semanais, agora essas 48 horas não são 40 horas, são, como diz, quase intermináveis, né? Talvez agora sejam 40 horas de descanso e todo o restante é para isso, né? Exatamente. E a gente tem que ter essa atenção, porque como é que, se for transformar isso em educação à distância, como é que dá o acompanhamento dessas coisas? Não dá para ficar a cargo de um professor só. Exatamente. Denis, eu vou ter que encerrar. Né? Acabando o nosso tempo. Eu quero dizer que a minha equipe de produção foi maravilhosa. Olha, toda lindinha, tá de parabéns, né? Eu quero agradecer novamente a participação de todos. Eu quero dizer que a gente chegou em número de pessoas, de 70 pessoas assistindo. Isso é muito bacana, né? Com a participação e com a interação. Sim, Lúcia, a gente está acabando. A Lúcia é maravilhosa, uma professora maravilhosa. Eu quero fazer um agradecimento especial, deixar você com as suas considerações finais, mas eu quero agradecer, Denis, ter aceito o convite, dialogar um pouco com a gente, né? A gente ainda agradecer todo mundo que ainda topou sair e voltar, né? Então, eu quero agradecer. Obrigada, Rodrigo, e deixar aí as suas considerações finais para a gente se despedir das pessoas, tá? Tá bom, então primeiro agradecer de verdade o convite, né? Me coloco à disposição sempre que precisar, né? Não poderia ser diferente, principalmente com a apresentação do início, né? Então eu não poderia jamais me furtar de colaborar com vocês. Mas acho que primeiro
avisa da gente tentar manter a nossa tranquilidade, serenidade, né? Acho que pode parecer jargão, né? Clichê, mas nesse momento é isso que a gente tem que se preparar, cuidar dos que estão próximos da gente, cobrar por fique em casa, né? Para todo mundo, a despeito, né? E das dificuldades que a gente sabe, as pessoas têm suas necessidades, né? De alimentação e precisam trabalhar muitas das vezes. Mas é que isso vai passar. E cruel, né? Esta vez é contar com a nossa solidariedade, e não é caridade que eu estou falando, é solidariedade, para que a gente possa se ajudar e passar desse momento turbulento, né? E cruel mesmo. E quanto ao nosso tema, respondendo à pergunta, eu acho que nós não estávamos preparados ao ensino remoto, né? Essa é a minha opinião. Mas a gente não pode achar que isso não será o comum. Agora, não é que eu estou me desdizendo, não. Eu acho que a gente não pode achar que o emergencial, esse paliativo que a gente tem feito, ele vai, a toda vez que acontecer isso, a gente vai ter que usá-lo, recorrer a ele. Não, agora é nos prepararmos com todos aqueles pontos que a gente já falou, para que professores, alunos e pais estejam preparados para essa nova realidade, que ao que tudo indica será cada vez mais comum. Né? Seja por outras ondas da Covid ou de outras doenças, que não é o que a gente espera, mas é o que parece que pode acontecer, ou outras situações mesmo, né? Esta vez serviu para a gente atentar para isso. E eu acho que a questão é essa, não, sobre o ensino remoto, o que é que eu posso fazer? A gente tem algumas indicações, você falou, algumas sociedades aí, claro, muitas delas têm interesse mercadológico por trás, mas existem outras também voluntárias, e a gente consegue, mesmo dessas, talvez separar o joio do trigo. Então, a gente falava com o conselheiro outro dia, a SBC, que é a Sociedade Brasileira de Computação, preparou um material de indicações de ferramentas para os professores, né? Não é uma formação e não é uma indicação para usar, mas é saber que os professores iam precisar, e a sociedade qual faz parte, a Comissão Especial de Informática na Educação, ela pensou nesse material, e outras existem aí. Se quiser, eu posso compartilhar uma série de links para vocês acessarem. Quero. Eu vou fazer uma listinha, Denise. Eu vou fazer uma listinha e colocar no Instagram, como indicação, também a indicação da professora Rosane e também sobre a educação infantil. A gente ficou devendo isso sobre a educação infantil e eu tenho a nota da ANPED sobre a educação infantil, é importante. Acho que a educação infantil, pelo tudo que a gente falou, não tem como pensar em ensino remoto por aquelas questões atitudinais de relação. Ela não, e assim, o Conselho Nacional, inclusive, ele ponderou isso, pelo menos isso, né? Isso, mas ponderou. É saber que seja qual for a modalidade, ou melhor, o nível de ensino, não existe um remédio único. A gente vai ter que ter o remédio para diferentes contextos, inclusive considerando a nossa desigualdade, que é cruel, como a gente já falou. Né? Então, assim, talvez, né, não seja alguém que esperava receitas, a gente pode dar indicações de ferramentas, de possibilidades, né? Mas dizer aquele remédio, aquela panaceia, aquele remédio infalível, eu acho que é muita ingenuidade a gente esperar isso. Tá? E o importante é a gente estar sempre pensando sobre essas coisas, produzindo e compartilhando. Chamo também os professores que compartilhem as suas experiências com os demais, tá bom? Joia, e mais uma vez agradeço. Eu também agradeço, obrigada a todos que ficaram conosco nesse tempo, né? Foi muito bacana, muito rico, especialmente os comentários. Na próxima terça-feira eu queria fazer um convite, todo mundo nesse mesmo Vaticanal, no canal do NEP, para ver, participar e refletir com o professor Luiz, que é da Universidade Regional do Cariri, também do NEP, e a professora Nara Forte Diogo, que é da Universidade Federal do Ceará, do Departamento de Psicologia, e eles vão falar sobre as desigualdades na pandemia, um olhar interseccional. Gente, cola na live que vai ser muito massa, muito boa mesmo, tá? E para encerrar, eu queria deixar como deleite uma frase do Rubem Alves, que ele diz assim: esperança é o oposto de otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continuam as fontes a borbulhar dentro do coração. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Baixa-lhe um morango à beira do abismo. Então, que nós possamos, mesmo com situações adversas, termos esperança, tá? E aí eu encerro a live. Obrigada, Denis. Obrigada a todo mundo, tá? Um abraço grande. Até a próxima terça, às 7 horas. Beijo, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau.